Olá, tudo bem? O resumo de hoje é sobre esse livro aqui, do autor Jack Mitchell. É o dono de uma loja de aluguel de trajes de roupas e o título dele é Abrace os seus clientes. Ele tem uma participação do investidor Warren Buffett, o famoso aí investidor, onde o Jack Mitchell segue alguns ensinamentos que o Warren Buffett passou em alguns livros que ele leu e algumas palestras que ele foi e acabou absorvendo esses conhecimentos e aplicou na loja de aluguel de trajes dele. O título Abrace os seus clientes, de uma maneira geral, você pensa que é abraço físico de fato, porém não é sobre isso que o livro fala. Pode ser que seja, pode ser que tenha clientes que queiram realmente um abraço físico, mas abrace é uma maneira simbológica de dizer, como por exemplo, atender um cliente fora do horário de trabalho da loja, abrir a loja em um domingo para atender a necessidade do cliente. Isso significa dar um abraço no cliente e fazer ele se sentir valorizado e especial. Então ele é mais para esse sentido, não no abraço físico de fato. Então Jack Mitchell ele conta que na loja dele não existe tantos processos, porque os processos eles acabam burocratizando a empresa, deixando ela de uma maneira mais burocrática. A cultura da loja dele, que é Mitchell's, é uma cultura onde os vendedores dele precisam fazer o cliente se sentir bem, se sentir feliz, se sentir realizado com a compra ali, com o aluguel de traje ou com a compra que eles também vendem roupas, certo? Então o cliente ele precisa se sentir abraçado, seja numa bainha que eles fazem na calça do cliente, num ajuste no paletó ou qualquer outra maneira que faça o cliente se sentir especial. Então existe uma história aqui dentro desse livro aonde tinha um cliente que ele precisava de um terno azul marinho e consequentemente esse terno eles não tinham na loja para venda, o tamanho desse cliente. E tinha lá dentro da loja um vendedor que possuía esse terno que era dele, né? E esse vendedor ele pegou e ofereceu para o cliente ir no compromisso dele, que ele tinha uma reunião no mesmo dia e precisava ir, ele queria no caso ir com um terno azul marinho. Só que como não tinha, ia chegar somente daqui 2 dias, mas a reunião era naquele mesmo dia. Então o vendedor ofereceu o terno dele, o cliente aceitou para ir na reunião e depois de 2 dias ele devolveria e pegaria o terno dele. Então essa é uma maneira também de abraçar o cliente. Então esse livro aqui ele é um livro muito bom de você ler ele. Ele te abre um pouco a visão dessa questão de processos. Então nem sempre ter processos definidos, fazer as coisas todas padronizadas, elas são boas para uma empresa. Então a gente olhando esse exemplo aqui do Jack Mitchell, onde ele não tem processo e a cultura da empresa dele é satisfação dos clientes, a gente vê que ele dá liberdade para os vendedores dele fazer o que eles bem entender para conseguir agradar, para conseguir fazer a venda para o cliente. Mas lembrando que o foco não é um processo definido. Por exemplo, o cliente entrou na loja, aborda ele de determinada maneira. Não, lá eles trabalham em cima do que o cliente gosta. Por exemplo, o cliente vai lá visitar a loja. Então ele comenta que ele gosta de determinado time de futebol, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele gosta de religião, se ele é um cliente que gosta de ficar quieto, que ele gosta de falar. Então tudo isso os vendedores eles vão escutando e vão anotando na ficha do cliente. Então quando o cliente ele entra na loja, ele já tem uma ficha lá do que ele gosta, do que ele não gosta, qual roupa ele gosta, do que ele gosta de falar, do que ele gosta de conversar.
Então tudo isso vai tornando a ficha do cliente rica em detalhes, aonde quando o cliente vem na loja, o vendedor puxa lá a ficha dele, ele já tem várias informações sobre aquele cliente. Então, o que torna um relacionamento muito mais eficaz entre loja e cliente. Então, cada cliente é tratado de uma maneira única, não é um processo onde todos são tratados iguais. Porque, por exemplo, tem clientes que gostam de futebol e tem clientes que odeiam. Tem clientes que gostam de política, tem outros que odeiam. Então, faz sentido o vendedor falar sobre política com alguém que não gosta? Não faz. Então, por isso que o Jack Michel, ele opta por não ter processos. Ele trabalha com foco no que o cliente gosta. Se ele gosta de determinada roupa, ele não vai oferecer uma roupa que o cliente não gosta. Ele vai oferecer roupas similares ao que o cliente gosta. Então, sempre essa também seria uma maneira de abraçar o cliente. Ele também dá um exemplo aqui referente a conhecer os clientes. Então, muitas das vezes eu tenho empresa também no ramo da barbearia. Muitas das vezes a gente peca no caso de fazer alguma reforma, fazer alguma mudança dentro da empresa sem consultar o que os clientes querem. Então, na Michel, eles trabalham em cima do que o cliente quer. Então, se o cliente falou que gosta de determinada roupa, eles vão lá e trazem aquela roupa. Eles não colocam o gosto deles, eles colocam sempre trabalhando em cima do cliente. Então, ele é um livro muito bom, que ele te abre a visão referente a esse caso, que o cliente lá é em primeiro lugar. No caso, não existe processos, o que vai muito... É uma coisa que vai um pouco do contra sobre várias pessoas que dizem que processos é bom, porém a gente vê que essa empresa aqui, ela tem uma lucratividade muito alta para o ramo dela. Ela é considerada a melhor loja, a mais que fatura, a mais do ramo dela, e não tem nenhum processo definido. Então, para eles está dando resultado. Então, vai muito de contra aí do que várias pessoas dizem que precisa ter um processo, precisa seguir o processo de atendimento. Então, esse aqui é o breve resumo do livro Abrace Seus Clientes. Recomendo a leitura dele. E é isso. Até o próximo resumo.